Hoje a gente trouxeram de novo, achei melhor separar aí a resposta aos questionários das perguntas, enfim, né, das perguntas que foram feitas, porque fica um vídeo mais curto e agrupa mais os assuntos. A primeira, deixa eu passar aqui para. Vou começar pela atividade 1 de análise sensorial. Essa aqui foram perguntas minhas, a segunda foram perguntas minhas mescladas com perguntas de outros cursos que estão pela internet, que eu considero confiáveis, né? E eu gosto de fazer isso porque aí tira aquela coisa, né? Que é o jeito do Juscelio. Não, a gente precisa saber responder a quem quer que seja que tenha feito as perguntas. Primeira é, a cor alaranjada é típica de vinhos tintos velhos? Sim. Raras exceções aí tem a cor um pouco menos forte, vamos dizer assim, com tons menos vivos, tipo um Pinot Noir, mas o alaranjado mesmo, basicamente, basicamente veio com o tempo, tá? Vem com o amadurecimento e no envelhecimento ele vai estar praticamente, quando ele estiver velho de verdade, ele vai ter praticamente cor alaranjada. Isso acontece porque vai caindo, né, a matéria corante, e mesmo o tanino vai precipitando e vai ficando só aquela cor, aqueles taninos oxidados menorzinhos que não precipitam e que tem a cor mais alaranjada. Por um motivo parecido que vinho branco tem, a cor também fica mais amarelada, quase alaranjada, que tem de tanino que não incomodava, que não tem expressão em boca, mas que tem capacidade de ficar amarelo, de oxidar ficar amarelo, é o que dá aquele tom amarelão dos vinhos brancos. O que está escrito aqui, eles precipitam matéria corante, ficam claros, eles não ficam claros, tá? Eles até precipitam matéria corante, enfim, alguma coisa desses taninos oxidados, mas o principal mecanismo não é esse, a oxidação dos taninos, que continuam no vinho e deixam eles escuros, e, como já disse, ficam escuros, não ficam claros, tá? Eles caminham exatamente em sentidos opostos, né? O branco fica escuro e o tinto fica claro. E pegar dois vinhos mortos aí de 30 anos, branco e tinto, eles talvez até sejam parecidos. O tinto vai ter mais precipitação. Aromas primários não são os produzidos pelos primeiros produzidos pela levedura, e nem os saídos da madeira de primeiro uso, e nem os aromas de uva mais da levedura, são os aromas da uva. Os outros são secundários, né, das fermentações terciárias do amadurecimento. As taças espumantes não são agitadas porque esses vinhos não têm aromas terciários. Parte número 1. Espumantes não têm aromas terciários. Tem. E que é um espumante aí de método tradicional, amadurecendo horrores sobre borra, reação de aroma terciário. E aroma terciário não é só da madeira, tá? Essa era a parte talvez mais complicadinha da questão, mas que é importante que você saiba. Já que eles não passam por madeiras. Não, terciário vem do amadurecimento em garrafa também, não só da passagem por madeira. Então, as taças não são agitadas. Por quê? Para não perder gás. Esta é bobagem. Um espumante sem perlagem indica fatalmente um produto de má qualidade. Presta atenção a uma coisa. Perlagem, ou seja, expressão visual das borbulhas, e fatalmente, ou seja, toda vez que ele não tiver uma boa expressão visual, ele é ruim. Se as borbulhas não tiverem uma boa expressão visual, é ruim. Eu falei sobre isso naquelas aulas, tá? Não é. Às vezes tu tem problema de taça, às vezes tu tem, enfim, alguma adequação, inadequação de temperatura e tudo mais, e, eventualmente, os grandes espumantes não têm os melhores perlares. Tá? São aí 8, 10 anos, e aí não tem gás que aguente. Claro que boa parte desse tempo é sobre borra, né? Importante dizer, mas ainda assim, descansa, engarrafa um tempo longo e o gás vai abaixo. Daí fica ruim. Olha, um dos melhores que eu tomei na vida estava assim, bem menos gás do que a gente imaginaria. E aí, claro, né? É importante dizer, tá, mano, é bom, o ideal que ele esteja sempre com bastante gás. Olha, nesse estilo de espumante que não tem como, a gente tem que entender que esse é o correto dele. Abaixo, não. E acima, talvez seria melhor. Eventualmente a gente estranharia porque já esperaria, né? Memória que fosse um pouco menos de gás. O fundamental de emitir um gole de vinho para sua correta apreciação. Eu tive essa frase por muitos anos, né? É uma bobagem. Não, se eu não engolir, não parece que eu degustei. Não. A degustação é na boca, né? Dali para baixo é trago mesmo. Então, não precisa. Não tem papilas, não. Não.
Vamos, não é científico dizer isso, tá? Então é falso. Aromas podem ser sentidos pela boca, né? Vai sair cheirando rosa e tudo mais com a boca. Não, tem um órgão muito melhor para fazer isso, né? Que leva com muito mais facilidade lá para um mucosa olfativa. Mas é importante dizer que sim, enquanto a epiglote está aberta, a gente está passando aromas lá para mucosa olfativa. Isso é o pressuposto de falar em aroma de boca, em retrogosto e tudo mais. Lembrando que a boca esquenta, né, a bebida, então às vezes a gente sente coisas que a gente não estava sentindo no vinho, por olfação direta, e também algumas coisas a gente deixa de sentir, à medida que elas sejam muito fugazes, esse calor todo já fez a nossa mente. Quando a gente sinta ali no primeiro momento, depois a gente deixa de perceber. Apreciação de um vinho tinto ralo, a percepção, desculpem, de um vinho tinto ralo em relação aos taninos pode indicar vinho velho? Pode indicar vinho velho, é uma afirmação, não é uma pergunta. Sim. Por que sim? Porque ralo, estou dizendo assim, não é leve, enfim, um vinho que ele tá uma aguinha já. Se vocês pegarem um vinho muito velho, é assim que ele fica, tá? Um tinto muito velho, ele precipita tudo que tem de tanino, com exceção de, desculpem, de vinhos de uva pouco madura, que tem um tanino que pouco se transforma de tão incompleto que é, vamos dizer assim. Tem pouca maturação, são taninos menores e que se adensam pior e ele fica o resto da vida tânico. Fora isso, um vinho de uma boa maturação, no fim da vida ele não tem gosto de nada. Por quê? É exagero dizer que não tem gosto de nada, né? No mínimo tem acidez. Mas o tanino vai tão abaixo que ele se torna vazio em boca. É importante dizer, as pessoas têm essa ideia de que um vinho velho é ácido. Isso não muda, tá? Esse é aparelhinho. Eu não posso dizer que não muda absolutamente. Algumas transformações acontecem. Alguma parte da acidez, os cachorros me ajudam. Alguma parte muito baixa de ácidos orgânicos podem virar aromas, esterificar, mas isso é irrelevante. Ele não vai ter mudanças bruscas no seu perfil de acidez. Aí a gente pega um momentinho. A hora que eu decidi parar, eles pararam também, então não adiantou nada. Não adiantou nada. Ah, a presença de cheiro de estábulo é característico de qual defeito? Eu nem sei nem quais são as outras opções. Botei a mão para não ver, mas a Bretanomiss. Bom, não tem outra coisa. Os amílicos não, é algo como aroma de verniz. Sulfito não, tem um aroma pungente de enxofre. Gosto, ó, voltar. Gosto de luz também está mais próximo aí daqueles aromas enfim, uh, esgoto e tudo mais, né? Do sulfídrico, que é diferente do sulfito. Sulfito é uma coisa, sulfídrico é outra. Né? Sulfídrico é aquele cheiro de upor. O gosto de luz pode quebrar algumas moléculas, embora a luz oxide o vinho, ela pode quebrar algumas moléculas de enxofre e trazer esse cheiro ruim também. E Brettanomyces, que é a alternativa correta. Vinhos brancos e tintos intensificam a coloração com o passar dos anos. Eu acabei de falar sobre isso, né? Então, o branco aumenta, o tinto diminui. Aí passamos para o outro teste. Vamos ver aqui. Opa. É cachorro latindo, eu com a garganta meio estranha. Mas vamos lá. Quanto à cor dos vinhos. Bom, gente, essa questão é imensa, mas o que importa é o seguinte, é que ela vai passar, os vinhos tintos jovens sempre têm tons, não necessariamente tem sempre tons violáceos, mas o tom violáceo costuma desaparecer com a pegada da idade. Ele pode começar de rubi, mas ele certamente vai perdendo intensidade e vai ganhando a tonalidade laranja, tá? No fim da vida ele está ali laranja marronzado mesmo. O branco, ao contrário, né? O esverdeado é muito sintomático de um vinho novo, é um tom que se perde com facilidade. Vai do amarelo pouco intenso até um amarelo mais forte, mais intenso, até estar naquela cor ouro. E chegar no cúmulo dele ali com aquela cor de opala, âmbar, que daí vai.
As questões tinham alguns pega-ratões ali, assim, né? Não acho que é pega-ratão, acho que é uma questão. Mas, enfim, ela invertia um pouco essas ordens, e essa que é a questão. Para identificar corretamente qual é a evolução da cor do vinho. Está nos slides da aula, inclusive. Perdão. Alternativa correta sobre os aromas do vinho. Essa aqui, basicamente, que tá falando aí sobre o que é aroma primário, secundário, terciário, que eu tinha comentado já na outra avaliação. Primário, isso basta, tá? Primário, uva, secundário, fermentações, terciário, amadurecimento e envelhecimento. Pode ter um aroma que seja primário e secundário, pode ser que forme compostos com aromas parecidos, mas se ele está da uva, ele é da uva. Se ele for uma fermentação, ele é da fermentação. Se tiver um composto com cheiro de maçã na uva e outro na fermentação, são distintos, tá? Não são a mesma coisa. Isso não acontece, efetivamente. A gente não ficar complicando muito. Então, claro que tem uvas que elas são mais aromáticas, tem uvas que são menos, tem uvas que os aromas secundários, a maior parte delas, os aromas secundários são muito mais importantes do que os primários, já que nem todas as uvas são tão aromáticas assim. Eu queria falar mais alguma coisa sobre... Não vem muito falar sobre famílias de aromas aí. Teria um pouquinho de ver. Quanto ao exame olfativo, bom, é basicamente o seguinte. Primeira coisa, cheirar a taça parada. Sempre falo isso, né? Você tem que olhar para ela, cheira ela parada, porque os aromas mais sutis podem se perder dali para diante. E tu já consegue ter uma ideia de intensidade de aroma também, tá? E aí sim, pode seguir exatamente uma ordem, tem que ser antes visual, depois olfativo, né? Mas eu faço isso para não esquecer, porque eu não me importo muito pelo visual, às vezes eu acabo esquecendo, então eu tento manter sempre no visual. Cheiro, visual, olfativo, daí, né, agitando a taça e continuo. Cheiro não de ser aroma, tá? De ser cheiro do verbo cheirarei, cheiro. Antes que alguém, né, se fala cheiro. Sempre alguém tá corrido. Que é perlage, quais as características do perlage de qualidade? Perlage são as borbulhinhas de espumante. É basicamente uma expressão visual delas, tá? E é aquela velha história que diz que tende a ser melhor quanto menor e mais persistente. Mas podemos ter problemas aí com a amostra aí de temperatura ou mesmo com a taça aí de sujeira. Tem coisas não tão legais de qualidade que tem um perlage maravilhoso. Então isso é muito, muito, muito relativo. Tá? É um indicativo, mas não é uma certeza. Mas não tem nada a ver com acidez, se você tem alguma coisa aqui. Não tem nada a ver com acidez, tá? E a teoria é que quanto maior as borbulhas, pior tenha sido a fermentação do espumante. Mas, vou dizer, isso é muito relativo. A avaliação do produto nunca é afetada por fatores externos, sim. Se tiver um cheiro de esgoto saindo da torneira aí que a gente usa para cuspir, da pia que a gente usa para cuspir, afeta. Cheirinho de café na cozinha ali, né? Afeta. Ali no campus, né, quando tem o pessoal fazendo comida e que o cheiro vai invadindo tudo, afeta. Claro que a gente consegue, né, em situações assim bem distintas, driblar isso e dizer, né, pô, esse cheiro de peixe é cheiro de peixe, agora é defumado do bacon, eventualmente poderia ser um defumado do vinho. É claro que o avaliador não deve escovar os dentes logo antes, né? Espero que ele escove com frequência, mas não antes de degustar. Ele não deve usar perfumes fortes. De preferência, não usar perfume nenhum. Lembrar de não passar creme na mão também. E desculpem, se puder desviar dos sabonetes com aroma também. E se ele pode ser fumante, eu não posso impedir que ele fume, mas eu devo impedir que ele não fume logo antes, tá? E logo antes, assim, o ideal seria uma hora, assim. Basicamente, não fumar no intervalo quando for fazer a degustação, se fosse na aula, porque te atrapalha menos. Mas é impossível que eu fumo de 15 em 15 minutos. Vai ter que aguentar no mínimo 30. E aí é uma questão de respeito com os outros. Daí entra e larga aquele futuno de cigarro, assim, que não dá, tá? Aí atrapalha não só a si, mas também a outros. Sobre os sentidos e análise sensorial, uma cenário alternativa correta. Está ativado pela textura
Do vinho percebida através da taça. Eu não entendi muito bem se isso aí era tipo a textura através da taça, né? Essa questão realmente não foi minha, mas de qualquer forma ela é no mínimo confusa e estranha. O tato que a gente está falando não é da mão, né? E esse era o ponto dela, né? Não, o tato não era da mão. O tato é, enfim, a sensação tátil. Eu não gosto de chamar isso de tato, tá? Eu vou chamar de sensação tátil. São coisas distintas para mim. Exatamente porque tato é isso aqui. Pera aí, só um momentinho que voltaram a. Dizem que eu me importo mais com os olhos externos que as pessoas que assistem. Né? Eu detesto imaginar que tem um ruído no fundo. Vamos sim. Ah, assim, na boca sentimos tanto gosto quanto tato. Sim, e os aromas também. Ainda tem a via retronasal. Na análise sensorial não ativamos o sentido da visão em momento nenhum, não. Né? A gente fica degustando de olho fechado. Na boca somente o paladar é ativado. Tá? A idade do vinho pode ser inferida pelas seguintes análises. Essa aqui é minha mesmo, tá? Gustativa, olfativa, visual ou todas elas? A gente consegue perceber que um vinho tem a cor mais alaranjada, consegue ver que ele tem aromas mais evoluídos ou mesmo de oxidação, consegue perceber que ele está mais menos tânico, ou até mesmo muito ralo. Claro que é todos. De novo, gente, eles gostam de atrapalhar. É um processo coordenado pelo cérebro, mas a partir destes meios, né, desses sentidos. A presença do cheiro de ovos podres, ovos podres é caracterizado de característico de qual defeito tá comendo as palavras hoje. Olha que eu acabei de jantar. Bom, o seu sulfídrico, tá? Isso é claramente sulfídrico. Até se tivesse gosto de luz aqui, eventualmente podia ser, mas é sulfídrico. Não é gossamílicos, que é verniz, esse tipo de coisa, não é sulfito, que não é efetivamente, que pode não ser um defeito, né, em excesso, assim, né, se tiver aquele cheiro pungente de açadez, que vários de vocês tiveram a oportunidade de ver como é, e eu faço questão de que provem, porque só assim que a gente conhece. Gosto de ar não existe. E bretanomices é aquele cheiro de esterco, curral, animal, etc. E eventualmente fármaco também, depende da molécula que é transformada ali, dá cheiro de band-aid, etc. Iodo, aquele cheiro de hospital. Vinhos brancos muito amarelados são sempre vinhos que passaram do seu auge. Veja só, branco de mesa não, disse brancos. Eu apenas disse isso. E disse sempre. E aí eu já me entreguei, assim, provavelmente não. Afinal de contas, os grandes vinhos licorosos aí de colheita tardia são amareladaços e são muito bons. Então, não é para todos que isso vale. E, eventualmente, alguns vinhos de mesa, com passagem por madeira, aí, alguns grandes Chardonnay californiano, por exemplo, são um pouco mais amarelados, não tanto assim, e são excelentes. Riesling velho amarelando é muito bom, então tenham cuidado com esse absoluto. E os tintos muito escuros são consequentemente mais tânicos. Frase de sommelier boca aberta. Não. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem uvas muito coloridas, pouco tânicas. Tem técnicas que fazem vinhos muito coloridos e pouco tânicos. Qual, por exemplo? Pena que não que alguém podia responder, né? Essa é a parte que eu não gosto desses meios. Se bem que se fosse também, antes que alguém diga, mas podia ser síncrono, né? Daí tem responde. Ou escreve, não vou falar. Voltando do devaneio, ou da lamentação, na realidade. Não, uma técnica que tem, uma técnica que faz isso é a maceração carbônica, por exemplo. Mais do que isso, mais do que nunca, mais do que a maceração carbônica, a termovinificação. Tira muita cor e pouco cor. Então, não, tá? Tem uma tendência, mas é apenas uma tendência, não é uma realidade, não tem uma correlação toda vez. Por que eu separei, né? Porque a gente já está aqui em 20 minutos, 19, e tem mais uma para corrigir. Eu disse, não, é melhor fazer. Por que eu não separei essas todas? Porque está muito picadinha, é capaz de se perderem um pouco. Até podia ter feito isso, né? Ter posto em cada aula. Bom, mas agora foi. Mas eu tenho a impressão que alguns iam acabar não vindo. Um vinho, agora de serviço do vinho.
Um vinho cuja rolha quebra na abertura imprópria para o serviço. Não, rolhas são naturais, elas podem ter falhas. Tá? Lembrando que aquilo é uma casca de árvore. Você deu uma machadada, ela furou e eu, eventualmente pegar essa rolha, tem acontecido isso, e que eu não tenha visto lá na seleção do fabricante no passado, talvez ela se rompa aí. Tá? Não necessariamente. E... Tá, mas troco toda vez? Bom, aí é aquilo que a gente falou, depende do quanto vale o teu cliente. Do quanto a tua casa tem, como é que eu vou dizer, peito até, dizer, não, não é peito, não é isso não, é quanto ela tem um serviço apropriado a ponto de dizer, olha, não temos nada de errado aqui. Se quiser trocar é por sua conta e risco. Ainda assim, mesmo nessas casas, muitas vezes aquela velha história de poder trazer desconforto, sair na rede social, perder cliente, vale a pena trocar. O fumante sem gás deve ser aberto com saca-rolhas. Primeiro que eu não sei se ele está sem gás, mas se Deus quiser. Segundo que se eu sei, não deveria mais nem abrir. Terceiro que, mesmo que ele esteja sem gás, quando eu abri ele, né, quando eu não sabia, com a mão, e continua sendo fácil abrir com a mão. A verdade é que isso é apenas um alerta do tipo, nunca empine saca-rolha no espumante. Tem uma única possibilidade que a gente vai fazer isso, quando quebrar a rolha, que é uma barbeiragem, provavelmente. Não, tem que quebrar a rolha com saca-rolha é uma coisa, de espumante é outra, ficar de espumante é outra mesmo. É uma rolha feita para isso, reconstruída, refeita, com um percentual de defeitos menor e tudo mais. E aí o que acontece quando a gente quebra ela, torce, ao invés de rodar, acaba dando uma torção nela e ela acaba quebrando. Mas isso é uma barbeiragem. E aí, quando eu fiz barbeiragem, eu não tenho que abrir isso aí na mesa também, né? Aí leva lá, se é em casa, enfia o saca-rolha e ponto, mas tenha cuidado. Se é no restaurante, leva e traz outra. E se for uma garrafa do cliente, aí talvez valha a pena ter que botar o saca-rolha e admitir o erro, né? Um momentinho, de novo, depois falou mal dos gatos, mas eu não consigo saber frente. Ali, ó. Vai pra cá, bem bonitinho. Só um pouco a cabeça meio alerta agora que eu fiz barulho pra divertir os cachorros. Tadinho, sempre leva uma frente. Vamos lá. Agora vou dar minha só pra me dar no dedo. Segura a sujeira que ele deixou do sofá. Aqui de conta que eu não vi, eu não vou usar o sofá dessa vez. Vou deixar então. Limpar. A taça de água é sempre a maior amiga. É uma questão polêmica. Tá? Onde é que está escrito? Mas toda vez está escrito nesse livrinho furreco que tem de serviço que a taça de água é sempre maior. Mas não. Olha, pega um catálogo de taças, você vai ver que as boas taças de vinho, taças do Bordeaux, Borgonha, são maiores que a de água. Um jogo tradicional, normalmente a de água é maior, mas não é obrigação. Eu, particularmente, às vezes prefiro usar a taça de água para tomar vinho tinto, porque acho ela maior. A menos quando ela é muito bojuda, né? Mas fora isso... E tem isso também, né? Tem alguns conjuntos que a taça de água não é tão grande, mas mais aberta. Então, não necessariamente. Não precisa fazer uma grande polêmica aí, né? Em relação a isso, porque é uma questão até da prática, da lógica. Assim. É um negócio que suplanta a teoria à medida que a gente vê na prática. E isso acontece em catálogos quaisquer de taças. Uma sequência de vinhos, ao passar-se de vinhos brancos a tintos, por hábito as taças devem ser trocadas. Sim. Tá? É evidente que a gente não poderia fazer o contrário, né? Pensar em trocar de tinto para branco. Primeiro, uma aberração, né? De voltar, uma exposição de coroso, mas estaria meio estranha essa ordem de serviço. Mas, idealmente, a gente troca de vinho para vinho, inclusive, né? Ele é menos o cara que prova. Isso é sempre relativo assim, do funcionário de cada restaurante, mas no mínimo a gente vai trocar de branco para tinto. E no mínimo, quando trocar entre o mesmo tipo de vinho, branco e tintos, trocar a taça de quem provou. E, se possível, troca em toda. Né? Acho que é um primor aí importante.
E é um cuidado com o serviço do vinho, mostra um respeito ao vinho. Assim. O vinho é sempre levado à avaliação do senhor de mais idade. Se ele pediu, sim, né? Toda vez que ele pedir, sim, sempre. Quando não for ele, não. Tá, e quando for ele que pedir, quando é que eu não sirvo para ele? Quando ele disser que é para o outro fulaninho ali para lá, tá? Se fosse mulher que pediu, era mulher. Se fosse o que fosse, tá? Não importa. Se é a mulher mais velha, se é mulher trans, se é travesti, não ganha o caso, tá? Quem pediu, leva, ponto. Inclusive, a última, não esqueçam disso, né? É a última a ser servida. Ele prova e fica por último lá, para que talvez sobre para ele. Se você é um bom sommelier, vai sobrar, tá? Se não sobrar, você errou. E se você viu que não ia sobrar, pergunta, lembre-se daquilo, né? Logo de cara já pergunta, né? Se a senhora deseja uma ou duas garrafas. É uma forma sutil de dizer, olha, não vai dar certo. Agora, se a resposta for é uma, né? Se vira. É isso que você trabalha. Os espumantes sempre são servidos após os vinhos tranquilos, não. Pode começar o welcome drink, pode mesmo ter uma sequência de pratos ali, como começo com os espumantes mais leves, não tem problema nenhum. O seguinte vinho estaria representado aqui. Eu teria que ver o rótulo. Na verdade é o seguinte, eu vou pular aqui, só um momentinho. Então, identificar as pessoas que respondem. Um momentinho. Eu vou ir para a questão e já passo ali na prática. Aí vocês conseguem ver quais eram as outras, né, alternativas. Olha só, esse é o rótulo que eu tenho. Marquês de Cáceres, que é um vinho da região de Rioja. Aqui tá, uma denominação de origem e ainda dá do nível mais alto, né? Qualificada, aquela DOCA, né? Com CA minúsculo. Informações que eu tenho aqui, Marquês de Cáceres é o produtor. Ele é da região de Rioja, né? Uma denominação de origem qualificada. Ele tem uma linha que chama vendimia selecionada. Poderia ser reserva, gran reserva, e por aí vai. E ponto, tudo que eu tenho aqui de informação. Aí, é da safra 94. Tudo que eu tenho de informação nesse rótulo é isso, tá? Todo o resto aqui, ó. Isso aqui para o começo de assunto, e é bom que vocês tenham, na aula eu falo sobre isso. Prestem atenção no que é o Wine Spectator mesmo. É uma revista. Eu só dei uma enrolada ali para ver que. Não, de rótulo tá aqui. Aqui é parte do rótulo, mas é como se tivesse sido lá a medalhinha. Mas diz aqui, né, que é o The Wine Spectator Critics' Choice Award Winner. Então foi o vencedor ali das escolha dos críticos de não sei que ano. Que também é legal de fazer isso, né? Não foi uns anos que aí o vinho vira eternamente medalhista. Ou repete com um ano mesmo, o pessoal não mente o ano, é complicado. Os caras do concurso não em cima, mas aquela medalha ela vira eterna. Né? Aí virou a safra, mas continua lá. Enfim. Portanto, Marquês de Cáceres, Vendimia, nome, Vendimia selecionada, linha, Rioja, que é a denominação de origem, 1994. Então, provavelmente era essa a questão correta aqui, tá? Sim, seria essa primeira aqui. E todas as outras já estão descartadas porque estão aqui com o Wine Spectator. Eu ainda botei só Spectator ao ar, peguei só nada a ver. Este aqui, bem fácil. Saltou um reserva ouro, Brute. Pronto, inclusive já respondi, né? Saltou um produtor, reserva ouro a linha, né? Ou distintivo, tanto faz. Nesse caso aqui, a reserva ouro era a linha mesmo. Né? Você pretendia reserva que se chamava reserva ouro. Existia uma reserva? Não. Todo reserva desse foi reserva ouro. Brute a quantidade de açúcar, né? Então saltou um reserva ouro Brute. Reserva saltou seria estranho, provavelmente. Brute antes também seria. Eu sempre deixo o Brute pro fim, começa no produtor e vai pro resto. E vou te dizer que se alguém tivesse, porque não tinha opção, né? Se alguém tivesse dito reserva ouro, saltou, não tinha essa aí? Não, reserva ouro, saltou um Brute, eu teria dito, tá, não tá mal. Mas, idealmente, produtor. Até mesmo imagina uma coisa, se a gente começar com reserva ouro, se a gente tivesse outras linhas, saltou um poética, saltou um evidência, e por aí vai, reserva ouro sairia fora de uma ordem, né,
alfabética, por exemplo, que pioraria. A gente tiraria o padrão mesmo, né? Eu acho que é importante manter uma coisa na capa. Ajuda as pessoas a instintivamente se localizarem melhor. Este aqui, Casal Mendes, vinho verde. Mas não era essa a pergunta. É onde ele está localizado. Vinho verde é um vinho branco e é um vinho de Portugal, da região dos vinhos verdes. Não é verde porque é verde, não é verde porque é madura, não é madura, né? É verde porque a região chama verde, da sua vegetação densa. Então estaria em Portugal. E qual que é a ordem? Eu ia falar errado, ia dizer Portugal branco, né? Brancos, Portugal. Aqui seria o primeiro. E eu acho que esse é o último. E sim. Olha só. Produtor de Martino, o legado é a linha, designação de qualidade e reserva. Na verdade, a linha, até eu acho que era legado e reserva, igualzinho como era no Reserva Ouro, misturava tudo. Mas, enfim. A variedade Syrah, safra 2004. Até ser. Ele é um do Vale do Choapa, até podia pôr. Enfim, lá Choapa agora. Então, basicamente aqui, De Martino, legado reserva Syrah 2004. Eventualmente, De Martino reserva legado também não ia para tomar, mas tá mais tranquilo assim. Se não fosse reserva, seria só legado. Se não fosse legado, seria só reserva. Se a gente seguir essa ordem sempre de marca e linha, designativo de qualidade, De Martino, legado, reserva, Syrah 2004. E com isso, já deu meia hora, mais de meia hora. Gosto de falar mais, sempre, né? Isso aí. Quem tiver interesse em ver a correção, claro, pode acompanhar. Quem não tiver também, né? Sempre acho que a correção é importante. Eu acho que ela ajuda aí, ó, a fazer pensar no porquê das questões e lembrar de outras coisas conexas. Mas tá aí, viu? Como eu disse que ia demorar. 32 minutos. Vou fechar antes dos 32. Obrigado. Até mais. Bom proveito para vocês.